No princípio, não havia nada. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou: faça-se a luz. E a luz foi feita. E era bom. O primeiro dia. E então a luz disforme começou a ganhar substância e forma. Um segundo dia. E nosso mundo surgiu. Nosso lindo e frágil lar. E uma grande e calorosa luz nutriu seus dias. E uma luz menor regeu as noites. E houve a tarde. E a manhã. E outro dia. E as águas do mundo juntaram-se. E em meio a elas, apareceu o chão seco. Mas um dia se passou. E do solo cresceram coisas. Um tapete verde grosso se estendeu por toda a criação. E as águas também ficaram cheias de vida. Grandes criaturas das profundezas que não existem mais. Uma vasta multiplicidade de peixes, alguns dos quais ainda nadam por estes mares. E logo, o céu foi povoado de pássaros. E houve uma tarde e uma manhã, o quinto dia. Agora o mundo inteiro estava repleto de seres vivos. Tudo que rasteja, tudo que se arrasta e todos os animais que andam pela terra. E isso era bom. Estava tudo bom. Havia luz e ar, água e terra. Tudo limpo e preservado. Havia plantas e peixes e aves e animais, cada um conforme sua espécie. Tudo parte de um todo maior, tudo em seu lugar. E estava tudo equilibrado. Era paraíso. Uma joia nas mãos do Criador. E então o Criador fez o homem, e ao seu lado a mulher, pai e mãe de todos nós. Ele deu a eles a escolha. Seguir a tentação das trevas, ou preservar as bênçãos da luz. E eles comeram do fruto proibido. A inocência deles foi extinta. E assim por 10 gerações desde Adão, o pecado esteve entre nós. Irmão contra irmão. Nação contra nação. O homem contra a criação. Matamos uns aos outros. Dividimos o mundo, fizemos isso. O homem fez isso. Tudo que era lindo, tudo que era bom, nós destruímos. Graça e paz, meus queridos. Que bom estar aqui com vocês mais um dia. E eu convido todos a meditarem junto comigo em uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração já faz um tempo. E ela se encontra em Gênesis, capítulo 6, versículo 22, e no capítulo 7, versículo 5. E esses versículos eles vão falar exatamente a mesma coisa. E Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre obediência. Nós vamos falar como a obediência ela gera bênção, milagres, favor e livramento. E um exemplo para nós é Noé, um exemplo de obediência. Noé tinha a liberdade de não acreditar no que o Senhor falara para ele, como o restante do seu povo não acreditou, né? O restante do povo daquela cidade corrompida não acreditou. Mas ele resolveu acreditar, ele resolveu obedecer ao que o Senhor falava, mesmo que aos olhos dele fosse impossível, porque eles nunca tinham visto chuva na vida.
Mas Noé confiava tanto em Deus que ele construiu. Ele passou a vida dele, a sua juventude até a sua velhice, junto com os seus filhos, noras e mulher, construindo a arca, esperando o dia do cumprimento da promessa. E o que eu quero trazer para vocês é que assim como Noé viveu aquele tempo em que existia uma cidade chamada Enoque, onde lá as pessoas viviam deliberadamente, elas se corrompiam, elas viviam em pecado, elas blasfemavam contra Deus, elas não acreditavam em Deus. E Noé permaneceu firme na presença do Senhor, sem um dia sequer se corromper. E o que eu quero trazer a vocês é que hoje nós estamos vivendo, queridos, praticamente o que Noé viveu quando ele era zombado pelas pessoas por estar fazendo a arca, por acreditar no Senhor. Muitas vezes, nós que cristãos, que acreditamos na palavra de Deus, somos zombados, somos taxados como loucos, porque nós acreditamos que o Senhor está próximo de voltar. Nós acreditamos que o Senhor está vindo nos buscar para nós vivermos na glória. E também nós podemos perceber o quanto a humanidade está se corrompendo, o quanto os valores estão sendo invertidos, enquanto a palavra do Senhor está sendo distorcida, está sendo usada em benefício próprio. O quanto tudo aqui que contém na palavra do Senhor, que é sagrada, está sendo desvalorizada. Eu acredito sim que a humanidade ela está se tornando como a cidade de Lameque. Mas cada um de nós, eu e você que escuta essa palavra, podemos ser como Noé. Podemos ser obedientes e construirmos a arca. A nossa arca. E eu não estou falando de material não, meu irmão. Eu estou falando de espiritual. Construir a nossa arca espiritual. Construir a nossa arca para que nós e a nossa família estejamos protegidos quando chegar o dia da vinda do Senhor. Deus ordenou, Deus viu que toda aquela humanidade estava corrompida e Ele deu uma ordenança a Noé que construísse a arca. Deu milimetricamente as medidas, disse o que ele deveria fazer, como deveria fazer. E até os animais, quais colocar e em quantos colocar. E o que Noé fez? Ele não questionou. Ele não colocou desculpas. Talvez ele possa ter dito, possa ter pensado, meu Deus, como eu, um mero mortal, vou construir uma arca dessa magnitude. Mas ele obedeceu. E mais na frente, Deus cumpriu o que ele tinha falado para Noé. No tempo certo veio o dilúvio. E aonde Noé estava quando veio o dilúvio? Dentro da arca. Por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor. E quando a gente obedece ao Senhor, querido, vem bênçãos na nossa vida, vem milagres para a nossa vida, vem favor para a nossa vida e vem livramento. Noé teve o livramento da morte, ele teve um milagre do recomeço, ele teve a bênção do Senhor para
recomeçar a humanidade. Olha que coisa linda, queridos. Eu acho que cada um de nós quer viver isso. Cada um de nós quer ver as bênçãos do Senhor chegando para a nossa vida, os milagres acontecendo, o favor de Deus em meio à dificuldade, os livramentos na hora de angústias. Mas será que nós somos obedientes verdadeiramente como Noé foi? É preciso refletir, é preciso se autoanalisar. Nós não podemos e nós não devemos ser como as pessoas que viviam em Enoque, onde lá era tudo muito fácil, onde lá eles podiam fazer o que quisessem. Na palavra do Senhor diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu acredito piamente nisso porque se tudo nos fosse conveniente, aquela cidade não teria sido destruída. A humanidade de hoje não estaria passando pelo que está passando. O que nós estamos passando hoje são consequências das desobediências, das nossas desobediências. E eu falo nossas porque tanto eu como você, um dia fomos desobedientes, até hoje somos desobedientes. Quando não queremos orar, quando temos preguiça de ler a palavra, quando Deus nos fala, não faça isso e a gente faz. Não veja isso e nós vemos. Não pense assim e nós pensamos. Cale e nós falamos. Fale e nós falamos. Fale e nós calamos. Queridos, Noé sempre buscou o direcionamento do Senhor. E foi por isso que ele conseguiu construir a arca, ele conseguiu criar os seus filhos sob o temor do Senhor. Ele conseguiu que o seu casamento durasse a vida inteira, porque tanto ele quanto a sua mulher tinham a Deus como o centro das suas vidas e nada do que eles faziam era sem um direcionamento do Senhor. Noé buscava a Deus de madrugada. Noé consagrava tudo ao Senhor. E o que nós estamos fazendo? Como é que está a nossa vida diante do Senhor? Nós estamos fazendo tudo o que Deus nos ordena? Ou nós estamos fazendo somente o que nos convém? Eu deixo essa reflexão para vocês, porque é muito importante, no cenário que nós estamos vivendo hoje, que a nossa obediência ao Senhor seja maior que tudo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos nem o segundo seguinte das nossas vidas. Mas Deus sabe, Deus nos vê, Deus nos sonda. E eu tenho certeza que cada um que me escuta quer ver o Senhor, quer abraçá-lo e quer morar na eternidade. Não ser afogado como aquele povo, como aquela humanidade corrupta morreu afogado, porque não acreditaram, porque zombaram de Noé. Então, meus amigos, meus amados irmãos, eu peço que vocês reflitam nessa palavra. Se possível, leiam os capítulos 6 e 7 e vejam a consequência das ações de duas pessoas com comportamento diferentes. A humanidade corrompida e Noé. Para que vocês possam entender, para que vocês possam meditar e absorver as consequências da desobediência e da obediência. Às vezes é difícil, às vezes é quase impossível,
Mas se nós estivermos firmes com Deus, a gente consegue ultrapassar todas as barreiras da procrastinação, do medo, da ansiedade, da dúvida. Noé não duvidou. Não duvide você também. Gere bênçãos, milagres, favores e livramentos através da obediência ao Senhor. Tenham todos um abençoado dia, uma abençoada tarde, uma abençoada noite.